Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast em celebração aos 35 anos da Escola do Ministério Público de Santa Catarina. E hoje, mais uma vez, temos a honra de dar sequência às lembranças dessa história com o ex-diretor Andrei, que vai relembrar quais os principais aspectos do tempo em que ele esteve à frente da Escola do Ministério Público. Doutor Andrei, seja muito bem-vindo nessa tarde tão especial. Eu é que agradeço a lembrança e a possibilidade de conversar um pouco com vocês sobre a nossa escola. Doutor Andrei, para darmos início a esse bate-papo, como é que veio o convite do senhor fazer parte da Escola do Ministério Público? O senhor já tinha sido aluno ou o convite veio por outras causas? Não, eu não fui aluno da Escola do Ministério Público. Eu fui diretor da nossa escola. Aliás, eu ocupei já alguns cargos na instituição, no Ministério Público, mas, sem dúvida alguma, um dos que me deram mais prazer e mais sentimento de realizações foi quando eu estava à frente da escola. Eu lembro que em final 2001 para 2002, o então candidato a presidente da associação, Lio Marcos Marim, me convidou para integrar a chapa dele. Nós concorremos à eleição da associação e na divisão dos cargos da chapa me coube a direção da escola. Foi uma coisa completamente ao contrário daquilo que comumente acontece, porque geralmente as pessoas elas migram do meio acadêmico para a direção de alguma entidade de ensino, e comigo aconteceu exatamente o contrário, né? Eu vim para a escola depois de lecionar como professor em algumas universidades privadas, mas a minha vida acadêmica ela começou dentro da escola, depois que eu fui diretor da escola, e eu fiz da escola uma experiência administrativa, né? Eu trouxe comigo uma experiência administrativa, e depois disso é que eu ingressei na vida acadêmica, talvez até envolvido e incentivado por esse espírito. A escola ela foi um divisor para mim, em especial um divisor de águas muito grande dentro da instituição do Ministério Público. Falando de desafios, assim que o senhor aceitou o desafio de ser o diretor da escola, o que é que veio pela frente? Nas suas lembranças, quais os principais desafios que o senhor teve que enfrentar? Eu recebi do presidente da nossa associação, depois que nós fomos eleitos, a missão de não só bem dirigir a escola, mas de fazer com que ela crescesse, né? Eu lembro que quando nós chegamos aqui, a escola ela funcionava aqui dentro da associação. Nós tínhamos uma sala de aula e nós sentimos, né, naquela época a procura pelo concurso do Ministério Público, pela preparação a esse ingresso dentro da nossa instituição, ela era muito grande. Então nós sentimos a vontade de poder fazer com que a escola ela crescesse um pouco. E aí veio a ideia de ampliar algumas turmas. Então aqui mesmo dentro da associação, de uma sala nós passamos para duas, de uma forma assim um tanto quanto ainda meio desajeitada, apertada. E depois veio, né, a grande ideia de alugar um espaço fora, e depois de muito procurarmos, nós encontramos o casarão ali da Vitor Conder, das irmãs. Procedemos em parceria com algumas empresas a reforma desse casarão, o que custou muito pouco, né, para a associação, para a escola do Ministério Público. E dali para frente foi uma história assim de grande êxito, de um sucesso bem evidente para todos. A escola passou de uma para duas, depois para três, depois para quatro, e funcionando com 4 turmas de manhã e de noite. Nós ainda fizemos várias pós-graduações, firmamos uma parceria muito sólida com a Univale, né? Atestamos a participação dos alunos na escola que se formasse como um curso de especialização, propriamente dito. E dali para frente a escola ela ganhou um contorno muito profissional. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque hoje eu vejo, né, dentro da instituição do Ministério Público vários promotores de justiça
que se prepararam através da escola, cujo percentual de aprovação na época era muito bom, muito grande, como é até hoje. Enfim, a nossa escola dali para frente, ela só veio a deslanchar. Então, na sua opinião, doutor Andrei, qual a importância da escola na vida dos estudantes, dos egressos? Qual é a diferença que estudar na escola faz? Há uma diferença muito grande, né? O concurso do Ministério Público é um concurso muito difícil. E uma boa preparação, ela é algo essencial. E os candidatos, eles buscam se preparar da melhor forma possível. Sem dúvida nenhuma, uma delas, né, é a escola do Ministério Público. Agora, é importante também que se diga que o viés da escola não é só de preparação, né, de pessoas, de candidatos ao concurso, mas também de aprimoramento funcional dos próprios membros do Ministério Público. E, nesse sentido, a escola também, né, em parceria muitas vezes com o CEAF, ela desenvolve um papel muito importante, né? O Ministério Público, o promotor de justiça, ele tem uma função de fazer com que as transformações sociais ocorram. E, para isso, é preciso que nós tenhamos bons membros do Ministério Público. E, desse prisma, a escola ela tem um papel importante, porque ela ajuda a selecionar os melhores profissionais do mercado para o ingresso do Ministério Público, aliando não só, diga-se de passagem, a competência, mas também aqui dentro da escola, de uma certa maneira, né, a pessoa ela aprende a ser promotor de justiça. Perfeito, doutor Andrei. Agora, vamos recapitular. O senhor ficou aqui de 2002 até 2006. Foram 2 gestões. Então, no caso, o senhor terminou a primeira gestão e teve o convite para permanecer. Sim, né? Nós disputamos a primeira eleição, depois a nossa chapa, liderada pelo colega Lio, foi candidata à reeleição, né? Nós também obtivemos êxito, e eu fiquei aqui dentro da associação na escola por 4 anos. Foi um período muito profícuo, um período em que também eu me fiz conhecer dentro do Ministério Público. Dali eu fui convidado para ingressar na administração superior do Ministério Público. Depois fui candidato a presidente da nossa associação, muito pelo trabalho que foi desenvolvido na escola, né, do engrandecimento da escola, que foi perceptível pelos promotores de justiça, e nós ganhamos a eleição da associação, e eu devo quase tudo à escola do Ministério Público. Agora, que lembranças, doutor Andrei, o senhor tem daquela época? Lembranças suas, pessoais, enfim, desse momento, desses 4 anos, e que o senhor possa trazer para relembrar. Não, sem dúvida nenhuma, o marco, né, que marcou esses 4 anos de administração foi a inauguração do casarão lá da Vitor Conde. Foi um trabalho muito árduo, né? Eu tenho a agradecer muito ao Dr. Lio, que me entregou, me confiou, né, essa missão. Eu e ele, saímos aí pelo Estado à procura de recursos, de parceria com as empresas, e também era um trabalho muito bacana, porque nós aliamos a reforma de um casarão antigo, né, aliando o patrimônio, agregando o patrimônio histórico-cultural da ilha, porque era um casarão muito bonito. Ao mesmo tempo, esse casarão ele era de propriedade da Casa das Irmãs, então nós estávamos também fazendo uma boa ação, né, para aquelas irmãs que cuidavam e cuidam até hoje, né, de crianças carentes. E o dia da inauguração foi uma festa muito bonita, muito, muito legal. Eu lembro até hoje, né, vários promotores participaram. Foi um marco, né, na nossa escola. A partir de então, a escola teve uma outra dimensão, né, e culminou com o que ela é hoje. Bom, perfeito, doutor Andrei. E, João, aquela pergunta final que tu tens guardada para fazer para o doutor Andrei. Bom, doutor Andrei, qual você diria que foi o principal legado do doutor enquanto diretor da escola? Com tudo isso, né, doutor Andrei, que o senhor já nos contou quais os principais legados. O legado foi, sem sombra da menor dúvida, o crescimento, né? O crescimento vertiginoso da escola.
ela praticamente triplicou de tamanho em 4 anos, e isso foi possível, não graças à minha administração apenas, mas à parceria com todos os promotores, com o presidente da associação, que colaborou muito com isso. E a escola, a partir de então, ela teve uma outra dimensão, um outro significado, né, dentro da vida do Ministério Público. Eu sempre digo que cada administração que passa pela escola é como se nós construíssemos uma parede, né? Cada um bota o seu tijolinho para que essa parede cada vez fique maior. Os diretores que me antecederam colocaram alguns tijolos, né? Nós assentamos outros, e dali para frente também, na época que eu fui presidente da associação, eu dei muita importância à escola, da onde eu vim. Alguns outros tijolos também foram assentados, e a escola é essa construção, esse sucesso que ela é hoje. Eu tenho alguns orgulhos eu sou promotor há quase 30 anos, eu tenho alguns orgulhos na minha carreira, mas um dos maiores é ter feito parte da construção do que hoje é a escola do Ministério Público. E, doutor Andrei, para nós finalizarmos esse bate-papo, tantas lembranças lindas, que mensagem que o senhor deixa em celebração aos 35 anos de história da nossa escola? A mensagem que eu deixo é o seguinte: o Ministério Público é uma instituição que veio ganhando corpo, ganhando importância, e em função disso, cada vez mais os concursos de ingresso à nossa carreira, eles ficam mais concorridos, mais difíceis, e é preciso que os candidatos então tenham uma preparação específica para isso. E dentro desse viés, a escola ela ocupa um papel importante, né? O aluno que vem para a escola, se ele quiser se dedicar, ele vai sair daqui preparado para lograr êxito na aprovação do nosso concurso. E se também ele não quiser fazer o concurso, quiser só se preparar, ele vai sair uma pessoa, tecnicamente falando, né, mais preparada, melhor, evidentemente, do que quando ingressou. Aliado a isso, a escola sempre foi um receptáculo de promotores de justiça, né? A nossa preocupação não é só também preparar tecnicamente o candidato, mas motivá-lo a fazer o concurso, ensiná-lo a ser um bom promotor de justiça, mostrar ao aluno o que na verdade é a instituição do Ministério Público, essa instituição maravilhosa que tem a importante missão de servir a sociedade catarinense, transformando-a para entregá-la melhor, né, no convívio diário do cidadão. Perfeito, doutor Andrei, muito obrigada por sua participação em nosso podcast. Parabéns por seu legado, parabéns por fazer parte da nossa história. E a todos vocês que estão ouvindo, fiquem atentos que em breve voltaremos com mais um episódio em celebração aos 35 anos da Escola do Ministério Público de Santa Catarina. Muito obrigada!